pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Mais uma aula de filosofia. Vamos botar a cabeça para funcionar. Vamos pensar sobre correntes do pensamento político, aula importante. Hoje eu estou aqui, eu sou a professora Susan, lembrando, hoje eu estou aqui com o nosso colega intérprete, o Cadu. Oi, Cadu, tudo bom? Bom, e a gente vai então para o segundo momento dessa aula sobre correntes de pensamento político. Antes de começar, aquelas dicas que vocês já conhecem. Crie o seu material de estudo, faça suas anotações, pegue o seu material lá, faça as atividades tudo certinho que a professora passa. Isso é legal porque você vai criando material para você estudar no próximo ano. Quando você estiver lá na escola, se Deus quiser, espero que você possa pegar lá o seu caderno, olhar as suas anotações, tirar suas dúvidas e tudo vai ficar muito mais tranquilo. Além disso, vá lá no seu Google Classroom também, faça as suas atividades obrigatórias, registre a sua presença para que a gente não tenha nenhum problema e possa finalizar esse ano da melhor forma possível. Bom, na aula de hoje, então, a gente vai pensar mais duas correntes do pensamento político, o liberalismo e a social-democracia. Já falamos sobre liberalismo nessas aulas, vamos lembrar também alguns princípios, algumas características importantes do liberalismo, mas vamos pensar o seu contraste com a chamada social-democracia, ok? Os objetivos: apresentar duas correntes políticas importantes do pensamento político, liberalismo e social-democracia, localizar social-democracia e liberalismo no espectro político esquerda-direita, compreender características da social-democracia e críticas dirigidas a esta corrente e compreender características do liberalismo e também as críticas que são dirigidas ao liberalismo. Na aula passada, nós começamos esse nosso estudo sobre correntes do pensamento político, pensamos o que é o individualismo, o que é o coletivismo, entendemos quais são e em que consistem essas correntes do pensamento político, vimos aí que são várias abordagens diferentes que têm relação com a economia, têm relação com as questões sociais, têm relação com as questões morais, tá? São formas de se posicionar no mundo. Conhecemos também o individualismo e o coletivismo e as suas principais características. E para a gente se lembrar da última aula, olha aí como é importante a gente ter tudo anotadinho lá no caderno. Temos a nossa primeira atividade. Aqui a gente tem um quadro bem bonitão aí, que já traz algumas dicas, algumas características, tanto do individualismo como do coletivismo. E agora você vai completar este quadro com as características que a gente viu na última aula. Então, eu quero que vocês preencham isso aqui, ok? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem isso. E daqui a pouquinho a gente volta para relembrar esse conflito aí, essas ideias opostas e diferentes sobre a compreensão do mundo, ok? Até daqui a pouco!
Olá, pessoal, e aí, conseguiram preencher? Viram lá a atividade, o caderno, né, preenchidinho, com todas as características? Ficou fácil. Então, aqui a gente tem uma sugestão de resposta. No individualismo, o que se predomina ali? O interesse individual, tá? Então, interesse individual, o interesse do indivíduo é priorizado, enquanto no coletivismo a gente tem o interesse do coletivo, do grupo. Esse interesse, sim, é priorizado. A solução dos problemas no individualismo é da esfera privada, enquanto no coletivismo a solução dos problemas é da esfera pública. Todas as pessoas devem obedecer aquilo que o Estado determina. A valorização da independência e autonomia do indivíduo é um princípio básico do individualismo, enquanto no coletivismo se defende a valorização e a coesão do grupo e as deliberações, ou seja, as decisões que são tomadas coletivamente. Individualismo, indivíduo, coletivismo, o coletivo, o grupo, tá? O Estado determinando a convivência, a economia, enfim. Então, isso aqui só para a gente relembrar o que a gente viu lá na última aula. E agora vamos pensar social-democracia e liberalismo, mais duas correntes importantes do pensamento político contemporâneo. Aqui a gente tem uma tabela chamada espectro político esquerda-direita e a sua relação com as ideologias. Se a gente pensar a social-democracia, ela se situa basicamente aqui no que a gente entende como centro-esquerda. Então, as ideias partem aí do liberalismo também, mas é um liberalismo que apresenta algumas características de preocupação com a justiça social, o estado de bem-estar social. Lembram lá do filósofo que a gente estudou bastante quando a gente falou no liberalismo? A gente pensou o Hayek e a gente pensou também um outro filósofo que daqui a pouquinho a gente vai retomar aqui na nossa aula. Enquanto o liberalismo, ele se situa mais no centro ou centro-direita, não chega a ser ainda uma extrema-direita, tá? Depois a gente vai ver a extrema-direita nas próximas aulas ali com as posturas mais conservadoras, o conservadorismo, ok? Então aqui a gente tem uma forma de situar melhor esse tipo de posicionamento político. Vamos começar com a social-democracia. O que se compreende como social-democracia? Essa imagem aí que a gente vê ali ao lado é o símbolo da social-democracia, a rosa vermelha. Por quê? Porque ela está associada ao anti-autoritarismo. Então, isso aí é um dos pressupostos básicos dos sociais-democratas, a oposição a todo tipo de governo autoritário. A social-democracia surge ainda no século XIX como uma tentativa de conciliar princípios do socialismo com princípios liberais, ou seja, com princípios do liberalismo. Seu objetivo é promover, ao mesmo tempo, a igualdade, mas também a liberdade dos indivíduos, ok? Características importantes aí da chamada social-democracia. Aceita o capitalismo, porém busca diminuir os seus efeitos negativos, reformando-o, por isso que ela é de centro-esquerda, né? Ela não chega a ser um posicionamento de direita, mas também não chega a ser um posicionamento de esquerda, não pretende fazer uma ruptura com o capitalismo, mas sim reformá-lo, melhorá-lo. Defende as liberdades civis e o direito à propriedade, que é um princípio do liberalismo, compromete-se com a democracia representativa, a democracia onde os indivíduos escolhem o seu representante político por meio do voto, da representação política. No campo econômico, defende a intervenção parcial do Estado com o objetivo de promover a justiça social sem a necessidade de substituição do capitalismo. Os socialistas, eles defendem uma sociedade outra, uma sociedade socialista, uma sociedade diferente daquilo que o capitalismo propõe. A social-democracia, ela tenta reunir essa ideia, então ela pensa uma sociedade que ao mesmo tempo promova a justiça social, promova
igualdade para todos, mas ao mesmo tempo preserve a liberdade dos indivíduos em relação, inclusive, à propriedade, por isso ela não propõe a substituição do capitalismo. Aqui a gente tem, então, uma ideia do keynesianismo, era esse filósofo aí que eu me referi agora há pouco com vocês. O Keynes, ele é um representante importante aí das ideias sociais democratas, né? Então, o Keynes, ele formula uma ideia sobre a sociedade que os sociais democratas compram muito. Ele diz o seguinte: 3 elementos: eficiência econômica, justiça social e liberdade individual. O primeiro precisa de crítica, precaução e conhecimento técnico. O segundo, um espírito não egoísta e entusiasta que ame o homem médio, uma ideia coletivista. O terceiro, a tolerância, amplitude, apreciação da variedade e da independência, que prefere, sobretudo, oferecer oportunidade progressista ao excepcional e ao aspirante. E essa aí é uma ideia famosa de Keynes, tá? Que justamente representa o princípio da social-democracia. Social-democracia e o keynesianismo. Então, Keynes, esse filósofo importante, a gente já estudou Keynes na nossa aula sobre o neoliberalismo, e ele propõe algumas soluções para a economia, justamente para dar um pouco mais de oportunidade para aquele sujeito que não tem igualdade econômica ou que tem ali algum prejuízo social. Eficiência econômica deve estar atrelada à liberdade individual. Quando o Estado ele proporciona, por exemplo, pleno emprego, ele proporciona também a liberdade econômica das pessoas. Então, ao mesmo tempo que o Estado dá certos direitos básicos ali para os indivíduos, garante uma assistência de saúde, garante uma educação de qualidade, garante um emprego de qualidade, ele favorece também o mercado, porque ele cria mais consumidores. A intervenção do Estado, ela funciona como uma regulação da economia, ou seja, o pleno emprego, ele acarreta necessariamente no crescimento das empresas. Se você possibilita que as pessoas comprem mais, se você possibilita que as pessoas tenham lá o seu salário garantido todo fim de mês, significa que a gente tem um crescimento econômico também. Logo, é importante o Estado possibilitar a justiça social e os meios de acesso de todas as pessoas. A política do Estado de bem-estar social, welfare state, não sei se vocês se lembram disso da nossa aula sobre o neoliberalismo. O keynesianismo propõe essa ideia aqui de Estado de bem-estar social. Ou seja, o Estado ele deve garantir para as pessoas condições básicas para que elas tenham acesso àquilo que o capitalismo tem a oferecer de bom, acesso a consumir mais, acesso também a ter aí as suas mercadorias, a ter a sua seguridade social, né? Então, ter uma aposentadoria digna, ter um trabalho, ter assistência médica, ter um seguro ali quando você precisa se afastar do seu trabalho por algum acidente, enfim. Isso o Estado deve garantir, isso é uma proposta chamada Estado de Bem-Estar Social. E a social-democracia também é muito criticada, né? Então não é todo mar de rosas, isso aí a gente está pensando aí algumas características que são ideais da social-democracia, mas elas foram também criticadas. Por quê? Porque do campo da esquerda, a crítica que se faz à social-democracia é a seguinte: a ideia de que é impossível aliar justiça social e capitalismo, já que este sistema econômico, o capitalismo, sempre depende do lucro e tem a exploração dos mais pobres como um meio para obtê-lo. A gente tem ali a imagem do funcionário do mês como se fosse um escravo, né? Então, na verdade, essa ideia de unir justiça social, capitalismo, consumo, isso para a esquerda não funciona, não dá certo, tá? O que é necessário mesmo é uma substituição do sistema capitalista. E do campo da direita, a social-democracia também é criticada, mas aí a partir do ponto de vista ou da ideia de que os objetivos sociais são antagônicos, opostos
ao crescimento econômico e que a intervenção do Estado na economia acarreta necessariamente em restrição à liberdade de decisão individual. Além do que, isso implica também num Estado paternalista e com altos impostos. Então, isso aqui é uma crítica que, em geral, os neoliberais, a gente vai ver isso na próxima aula, daqui a pouquinho, sobre o liberalismo. Os neoliberais criticam a social-democracia justamente porque ela aumenta os impostos, restringe as liberdades individuais, não há possibilidade da economia crescer se o Estado está gastando, de acordo com os liberais, com justiça social, tá? Para a gente pensar, então, a social-democracia, temos uma frase aqui importante de um antigo presidente dos Estados Unidos, chamado Franklin Roosevelt. E ele diz o seguinte: é melhor as falhas ocasionais de um governo que vive em um espírito de caridade do que as constantes omissões de um governo congelado no gelo de sua própria indiferença. É possível afirmar que alternativa A, Roosevelt defende uma política baseada no keynesianismo e nos princípios da social-democracia, ou alternativa B, Roosevelt rechaça, ou seja, ele nega, ele não quer o keynesianismo e os princípios da social-democracia. De acordo com essa frase aqui, o que vocês podem pensar? O que a gente pode analisar? Olha como é importante a gente entender essas correntes do pensamento político, porque quando a gente ouve um político falando alguma coisa, a gente já consegue entender em que espectro da política ele se encaixa e qual ideia, qual ideal que ele defende, ok? Então pensem aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí analisaram então a frase de Roosevelt, pensaram sobre ela? A alternativa correta aqui é a alternativa A. Roosevelt defende uma política baseada no keynesianismo e nos princípios da social-democracia. O que ele vai dizer? Que é melhor que o Estado, o governo, fale de vez em quando, ocasionalmente, do que ele deixe todo mundo no esquecimento, né? Ele se omita de resolver alguns problemas sociais. Então, ele está defendendo uma política keynesiana que dá para a gente identificar a partir dos princípios da social-democracia. A B está errada porque diz que ele rechaça isso, ele não faz, ok? Continuando aqui, então, a nossa aula agora para o segundo momento, essa segunda corrente do pensamento político. Vamos estudar o liberalismo. A gente tem ali a imagem de John Locke. John Locke é considerado o pai do liberalismo clássico. Estudamos um pouco melhor aí, um pouco de forma mais aprofundada o liberalismo, tivemos 2 aulas para isso, mas hoje vamos pensar um pouco mais rapidamente nas principais ideias, principais conceitos defendidos pelos liberais. O liberalismo ele surge no contexto do final ali do século XVII e também no século XVIII, se espalha por todo mundo, né, a partir do século XVIII, sob forte influência dos ideais iluministas, os ideais iluministas que colocam o homem, o indivíduo, como o predominante, né? Ele ali é o centro de tudo, não mais a fé, não mais a crença, não mais a religião, não mais a igreja. Se contrapõe ao conservadorismo pela defesa das liberdades individuais. A gente vai ver o conservadorismo nas próximas aulas, é uma corrente bastante conflitante com o liberalismo, porque o liberalismo defende, sobretudo, a liberdade do indivíduo, enquanto o conservadorismo defende os valores mais conservadores da sociedade, não tanto a liberdade. Seu objetivo é defender a liberdade e promover a tolerância
tolerância, princípio importante do liberalismo, estudamos isso aí também. Então, defender a tolerância por quê? Porque se eu sou livre, eu também espero que os meus companheiros, as pessoas que convivem comigo, as outras pessoas da sociedade também sejam, e logo todo mundo precisa se tolerar nas suas diferenças. Nem sempre isso acontece, mas é um ideal do liberalismo. Aqui a gente tem então uma frase importante de Locke para pensar o liberalismo. Todo ser humano detém a propriedade de si mesmo. Sobre esta, ninguém mais pode ter qualquer direito. Então, o Estado, de acordo com os liberais, não pode interferir nas questões individuais, nas questões privadas e também até na esfera pública, na economia. O Estado ele deve ser um pouco contido. Lembrem da ideia de Paine. O Estado é um mal necessário. Ele é necessário porque ele tem ali uma relevância, mas ele deve ser contido, ele não pode ter um domínio total, porque isso acaba restringindo a liberdade do indivíduo e sobre essa propriedade de si mesmo ninguém pode atentar. O liberalismo, então, traz como características importantes a ideia de Estado mínimo. O Estado mínimo é justamente a ideia de que o Estado não deve intervir em todas as esferas da vida, mas deve ter um papel mínimo de garantir e proteger os direitos naturais. Então, esse é o papel do Estado na sociedade, garantir o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, que é entendida também no contexto do liberalismo como um direito natural. A defesa da meritocracia. Cada indivíduo é o empreendedor de si mesmo. Isso significa que é livre para perseguir a sua própria felicidade. É o indivíduo que, a partir do seu próprio mérito, a partir da sua própria força de vontade, que pode ascender socialmente, resolver as suas questões, tá? Ele é um empreendedor de si mesmo. Essa defesa da meritocracia é própria do liberalismo. Também a ideia do livre mercado, o princípio do laissez-faire, ali que a gente falava quando estudamos lá o liberalismo clássico. O Estado não deve intervir na economia, como a definição de preços, salários, as trocas. Isso aí não é papel do Estado, e sim o papel do indivíduo. Além disso, a gente tem também algumas críticas do liberalismo, como, por exemplo, a ideia de que ele ignora ali as desigualdades naturais entre os homens e também ele aprofunda essas desigualdades na defesa das proposições ali do capitalismo. E, para finalizar, o nosso último quiz. Eu quero que vocês analisem rapidamente essas duas tirinhas e vejam o que elas têm em comum com relação às críticas que se faz ao liberalismo. Daqui a pouquinho a gente volta com a correção. Conseguiram analisar as tirinhas? A gente tem uma tirinha, uma charge, né? E elas falam sobre a questão da crítica à meritocracia. Então aqui a gente vê pessoas, crianças em situações muito desiguais competindo, né? Por exemplo, aqui ele tem toda a escadinha ali, toda uma possibilidade de ascender socialmente, enquanto o outro está fazendo um baita esforço para chegar no mesmo lugar. Além disso, a gente tem aqui, ó, conflitos, questões sociais muito importantes, desigualdades, né? E a defesa de que, olha, faltou força de vontade, faltou se esforçar mais para se tornar um grande nadador, para se tornar uma grande ginasta. Então, na verdade, isso aqui representa uma crítica importante aí que se faz ao liberalismo e ao princípio da meritocracia.
A revisão da aula de hoje, então hoje relembramos lá individualismo, coletivismo, que foram correntes do pensamento político trabalhadas na última aula. Pensamos também mais duas correntes do pensamento político, a social-democracia e o liberalismo. Entendemos críticas realizadas a ambas, tanto a social-democracia do campo da esquerda, do campo da direita, como também as críticas realizadas ao liberalismo, como, por exemplo, a crítica à ideia de meritocracia. Aqui temos algumas referências, caso vocês não tenham compreendido alguma coisinha dessa aula, chamem o seu professor lá na escola. O meu muitíssimo obrigada a você, até mais, a gente se vê, tchau, tchau!